Eu penso 2 vezes antes de receitar um medicamento para dormir. Não que eu tenha sido contaminado pela filosofia dos que se consideram naturalistas modernos, portanto inimigos de soluções químicas. Nem que eu tenha preconceito contra os insones ou julgue os tranquilizantes ineficientes, perigosos e cheios de efeitos colaterais. Pelo contrário, a indústria farmacêutica desenvolveu algumas drogas seguras capazes de induzir sono reparador com o mínimo de ressaca no dia seguinte. É justamente essa eficácia farmacológica a fonte das minhas incertezas. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Distúrbios do sono são um dos grandes pesadelos da vida urbana. Afligem milhares de mulheres e homens que atravessam a madrugada sem achar posição na cama, com a cabeça ligada nos compromissos a cumprir, um problema sem solução e nas cicatrizes deixadas pelo passar dos anos. A questão com o uso de qualquer substância psicoativa é o fenômeno da tolerância, estratégia que o cérebro engendrou para se adaptar à presença constante da droga na circulação sanguínea. É a tolerância que explica por que na adolescência ficávamos embriagados com 1/5 da dose de álcool que bebemos hoje sem dar vexame. É ela que arruina as finanças dos usuários de cocaína, faz o maconheiro velho queixar-se da qualidade da maconha atual e torna dependente de pílulas para dormir a legião dos que padecem de insônia. Eu faço essas reflexões por causa de um fato sucedido com o Dr. Hans numa noite de verão. Dr. Hans era um especialista renomado em cálculos de grandes estruturas. Trabalhava como engenheiro-chefe de uma empresa alemã. Em qualquer lugar do mundo bastava uma ponte tremer, um arranha-céu inclinar meio grau ou um estádio de futebol balançar sob o entusiasmo da torcida para a empresa convocar o Dr. Hans com o inseparável computador e a mala pequena com 2 mudas de roupa para não perder tempo nos aeroportos. Dr. Hans era casado com uma conterrânea com quem teve 2 filhos. Depois que os rapazes saíram de casa, a esposa se dedicava em tempo integral aos afazeres domésticos. Refeições no mesmo horário, objetos nos locais de sempre, panelas impecavelmente areadas e cuidados com o jardim que todos elogiavam. O menor desvio na rotina diária deixava a senhora em pânico. Não havia nascido para imprevistos. Ela mesma o reconhecia. Formavam um desses casais harmoniosos em que cada um aceita e se adapta às idiosincrasias do outro. A organização rígida do lar servia à profissão do marido. Dr. Hans era um homem de pouco falar, fascinado pelo pensamento abstrato e pela racionalidade, desatento à vida social, sempre entretido com os livros no pequeno escritório ao lado da sala, espaço onde ele se refugiava todas as noites, com exceção das quintas-feiras, em que a Orquestra Sinfônica de São Paulo se apresentava, e dos sábados às 20 horas, quando assistiam aos filmes que a esposa ia buscar na locadora. Era um tempo em que existiam locadoras. A tranquilidade dele foi abalada quando a empresa disputou uma concorrência internacional para a construção de uma barragem gigantesca, o que o obrigou a viajar a miúde para um país distante, trocar incontáveis e-mails, manter conversas telefônicas intermináveis e participar de um sem número de videoconferências. A pressão foi tão intensa que ele começou a perder o sono. Habituado a ir para a cama impreterivelmente às 10h30, imaginou que se levantasse mais cedo ou deitasse mais tarde conseguiria dormir melhor. As tentativas foram infrutíferas. Seu problema não era conciliar o sono, mas acordar 2 ou 3 horas depois com o pensamento invadido pelos cálculos da maldita barragem. Então, naquela noite fatídica, exausto, decidiu tomar um tranquilizante pela primeira vez nos seus 57 anos. Foi para a cama, conversou alguns minutos com a mulher sob a luz do abajur e perdeu o contato com o mundo. Acordou surpreso às 7h. A esposa estava a seu lado, de olhos abertos, sorridente e nua. Querido,
Foi a noite mais maravilhosa de nossas vidas. O Dr. Hans ficou pasmo, não se lembrava de nada. Para ele, o mundo tinha acabado no instante em que fechara os olhos. Pouco mais tarde, telefonou para o médico, que lhe explicou: olha, isso é um tipo de amnésia transitória induzida por tranquilizantes. É um acontecimento raro, desprovido de maiores consequências. Ele não se conformou com o diagnóstico. O que o inquietava não era propriamente o efeito colateral da medicação. Aí disse para o médico: sem me lembrar do que fiz, o senhor já imaginou a decepção dela da próxima vez? Semanalmente estarei aqui para contar outras histórias. A trilha sonora foi feita pela Insonores e a produção é da UZMK Conteúdo.